A semana passada eu trouxe à ribalta, ao debate, a problemática de dupla nacionalidade que muitos dirigentes do MPLA e da República ostentam. E esta semana, o Tribunal Constitucional também retomou esse debate. Acharam também pertinente. Então, temos que nos preocupar com isto. Quem tem uma dupla nacionalidade, só podemos concluir o seguinte: ou não confia no seu próprio país, não tem compromisso com o seu próprio país, ou o seu próprio país não presta, ou então tem tendência criminosa que a qualquer altura vai precisar de outra nacionalidade para fugir, para escapar, ou esconder os bens roubados. E no nosso caso angolano se justifica nessa vertente. Você não encontra um cidadão americano com dupla nacionalidade porque o país dele presta. Só aqueles que têm tendência criminosa, ou talvez os artistas, podem ter uma dupla nacionalidade por uma circunstância qualquer, mas no cômputo geral, aqueles que são de países sérios e eles também têm compromissos com o seu país, não precisam ter uma dupla nacionalidade. Nós em Angola devemos urgentemente legislar que todo aquele que exerce um cargo público, a partir mesmo do administrador municipal, até governadores, vice-governadores, ministros, vice-ministros, secretários de Estado, juízes, procuradores, comandantes da polícia, comandantes das Forças Armadas, não devem ter dupla nacionalidade. É suspeita. Diretores nacionais, as nomeações devem ter como critério a nacionalidade originária. Quando for genuinamente nacional angolano, esse deve ter cargos de chefias. Fora disto, devem se destacar no empresariado, no comércio, nos negócios, etc. Mas nos cargos públicos deveria se ver esta componente. Apenas alguns exemplos. E quem tiver mais exemplos que coloque nos comentários. O nosso ministro da Cultura atual é uma pessoa que eu admiro e conheço há muito tempo, o Dr. Filipe Nzau, com uma ampla visão de multiculturalidade. A mãe dele é cabo-verdiana, o pai dele é natural de Cabinda, ele próprio nasceu em Portugal, onde ostenta também uma outra nacionalidade, e tem a nacionalidade angolana, mas é ministro da Cultura, atualmente. Veicula a cultura de um país, mas ele pode ser ministro também da Cultura em Portugal, por o lado da mãe, pode ser também ministro da Cultura em Cabo Verde. Isto não está lá claro. O antigo chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas Angolanas e atualmente ministro de Estado e chefe da Casa de Segurança do presidente João Lourenço, o general Furtado Pereira, é de origem cabo-verdiana pelo lado dos seus pais. E ele tem ligações intrínsecas com Cabo Verde. Não tenho dúvida de que ostente uma nacionalidade também cabo-verdiana, porque ele tem lá interesses até comerciais, interesses empresariais. Está ali. Está num cargo muito importante de segurança do país, mas não tem uma nacionalidade unitária. A presidente do Tribunal Constitucional, Aurinda Cardoso, também há informações que atestam que tem dupla nacionalidade. Quer dizer, é ela que empossa o presidente da República, que por lei não pode ter dupla nacionalidade, mas a quem impossa o presidente da República tem dupla nacionalidade. A senhora tem o registro 62.026, que a nacionalidade dela, portuguesa, foi aceita por via de matrimônio com um cidadão português, também cabo-verdiano, ou seja, o marido também tem uma nacionalidade cabo-verdiana e portuguesa, e por via do casamento, a Laurinda Cardoso conseguiu também em 2014 a nacionalidade portuguesa. Não vi publicamente ela renunciar a essa nacionalidade quando ascendeu para presidente do Tribunal Constitucional. Ainda no Tribunal Constitucional tem a Júlia Ferreira, que passou pela CNE, que também ostenta uma dupla nacionalidade, de acordo com o portal noticioso Clube Capa, cujo link vou deixar aqui na descrição deste vídeo. O ministro dos Transportes, Ricardo D'Abreu, também ostenta uma dupla nacionalidade. O nosso querido amigo Marci Lopes, ministro da Justiça,
tem uma dupla nacionalidade também com Portugal, de acordo com o mesmo portal que temos vindo a citar, assim como o antigo ministro da Justiça que ele substituiu, que é o nosso senhor Dr. Francisco Queiroz, também tem dupla nacionalidade. O antigo ministro do Interior, César Laborinho, também tem dupla nacionalidade, lidera a polícia em Angola, mas é um cidadão metade Angola, metade Portugal. E muitos outros. A própria Carolina Cerqueira, há quem diga que também tem dupla nacionalidade. E muito, o próprio governador de Luanda, o senhor Nunes, também, há quem diga que tem dupla nacionalidade, não fizeram nenhuma renúncia pública sobre as suas duplas nacionalidades. Mas por quê? Nós não podemos acreditar num dirigente de alto nível que ostenta uma dupla nacionalidade, porque não tem compromisso absoluto, 100% com o nosso país. Está dividido. Metade em Angola, metade no outro país, que ele também tem. Para todos aqueles que ostentam dupla nacionalidade, justifica-se o facto de não se comprometer com o país. Justifica-se esse descalabro generalizado do país, porque os que estão a dirigir o próprio país têm outros países deles. Portanto, eu poderia dizer que são uma espécie de funcionários eventuais de Angola, porque o sonho dele é regressar com sacola cheia de dinheiro, com os bolsos cheios, com as mãos cheias, para os países deles. Então, deixando Angola a qualquer altura que eles quiserem. E não poderemos estranhar que esses ministros todos que eu invoquei, esses juízes e juízas que eu invoquei, amanhã vamos lhes ver a serem presidentes dos seus verdadeiros países, onde tem outras nacionalidades. Angola não pode negligenciar uma legislação rigorosa sobre isto. E não é para partidos na oposição, não é para ONGs, não é para igrejas, não é para as associações, quer desportivas, quer profissionais, não. É para os cargos públicos de governação. Aquele que governa o país deve dar prova de que só tem mesmo Angola. Se ele tiver mais outra nacionalidade, mas quer gerir a coisa de todos nós, temos que suspeitar. Temos que suspeitar, porque quando ele tiver que ser perseguido, vamos encontrar que está no país dele, num outro país que a legislação é diferente da nossa. Vamos chegar lá para lhe buscar, vamos dizer, não, dentro do nosso país, ele incorreu nesse tipo de prática. Era o caso de um que chegou a vice-presidente da República de Angola, mas tinha dupla nacionalidade, o Manuel Vicente. Era cidadão angolano e também cidadão português. E há quem diga também que a Esperança da Costa, essa atual vice-presidente da República, também ostenta uma dupla nacionalidade. Eu estou a citar esses nomes todos para que no interesse dos nossos cargos que eles ocuparam, porque esses cargos são dos angolanos, são muito nossos, do nosso país, genuinamente nossos, e eles ocuparam. Se forem intrusos, porque têm dupla nacionalidade, devem vir a público informar que renunciaram às outras nacionalidades que têm. Porque nós não vamos parar de lhes investigar. Vamos lhes investigar mesmo, porque ocuparam os lugares que não são deles, são nossos, do nosso país. Então, se ocupam os lugares cimeiros do nosso país, devem respeitar o povo angolano, devem respeitar o nosso país, devem respeitar as nossas leis, mas também devem assumir o compromisso sério com o país e só com este país. Ninguém deve servir a dois senhores. Ou você fica só com Angola, ou fica com aquele outro país. O cão não deve levar dois ossos na boca ao mesmo